José Gomes perdeu o casamento, mas não foi de uma vez. Foi aos poucos, em silêncio, com palavras que não pareciam ofensa, mas iam ficando, com olhares que diziam mais do que qualquer discussão. E quando ele finalmente percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. Verônica já tinha tomado uma decisão. E o mais curioso é que ninguém ali fazia ideia do erro que estava cometendo, muito menos ela. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Dirceu largou o garfo no prato e limpou a boca com o guardanapo. Olhou para Gomes, que estava sentado na outra ponta da mesa, e falou devagar, mastigando cada palavra. Minha filha não nasceu para viver cheirando a fumaça de churrasqueira, rapaz. A sala ficou muda. O ventilador de teto girava devagar, fazendo aquele barulho de hélice velha. Verônica apertou a ponta da toalha de mesa com tanta força que os dedos ficaram brancos. A mãe dela, Dona Cléo, ficou olhando para o próprio prato, mexendo o arroz com o garfo sem levantar a cabeça. Gomes não respondeu. Sabia que se abrisse a boca ali, na casa daquele homem, na frente da esposa, ia sair coisa que não tinha volta. José Gomes de Souza tinha 29 anos e um box de churrasco no Mercadão de São Paulo. Todo mundo ali chamava ele de Gomes. Mãos grossas, unhas curtas, cheiro de carvão grudado na pele, mesmo depois do banho. Trabalhava desde os 16. Nunca pediu nada para ninguém. Dirceu Nascimento Soares, o sogro, tinha 58 anos e um jeito de falar que parecia conselho, mas rasgava por dentro. Verônica, minha filha, você estudou, se arruma bem, é bonita, inteligente. Me diz, qual futuro esse rapaz está te oferecendo? Verônica abriu a boca para responder, mas o pai levantou a mão. Não precisa defender. Estou perguntando de verdade. Gomes empurrou a cadeira e levantou. Obrigado pelo almoço, seu Dirceu. Saiu pela porta da cozinha. Verônica foi atrás 2 minutos depois, com a bolsa no ombro e os olhos vermelhos. Nem se despediu da mãe. No carro, ninguém falou. O motor fazia aquele chiado de sempre, que aparecia toda vez que passava num buraco. Verônica encostou a cabeça no vidro e ficou olhando os postes passarem. Você não precisa ir mais nesses almoços, Gomes disse, sem tirar os olhos da rua. Ele é meu pai. Eu sei, mas eu também sou seu marido. Verônica ficou mexendo na alça da bolsa, enrolando e desenrolando o couro entre os dedos. Não respondeu. O apartamento ficava na Moca, 3º andar, prédio sem elevador. Cozinha pequena, janela que dava para um muro cinza. Gomes abriu a porta, largou a chave no balcão e foi para o chuveiro. A água quente bateu nas costas e ele ficou ali, mãos apoiadas na parede, olhando a água escorrer para o ralo. Ficou assim até a água começar a esfriar. Quando saiu, Verônica já estava deitada, de costas, com a luz apagada. Ele se vestiu no escuro e sentou na beirada da cama. Ficou ouvindo a respiração dela, tentando descobrir se estava dormindo ou só fingindo. No Mercadão, as coisas eram diferentes. O box dele ficava numa área de movimento forte. Não era grande, mas o cheiro de carvão chamava gente de longe. Todo sábado, a fila começava às 11 da manhã. Ele conhecia os clientes pelo nome. Sabia quem gostava de picanha mal passada, quem pedia farofa extra, quem trazia os filhos. Ô Gomes, capricha no meu! Gritava seu Antônio da banca de queijos, passando com o avental sujo. Pode deixar, seu Antônio. Hoje está no ponto que o senhor gosta. Ali, no meio da fumaça e do barulho, Gomes era respeitado. Feirante cumprimentava, cliente voltava, carregador pedia conselho. Ninguém olhava para ele com desprezo, mas em casa a coisa ia mudando. Verônica voltava da casa do pai cada vez mais calada. Entrava pela porta, largava a bolsa no sofá, ia para o quarto. Gomes perguntava se estava tudo bem e ela soltava um sim seco, desses que trancam qualquer conversa.
Uma noite, ele chegou do trabalho e encontrou Verônica sentada na beira da cama, com o guarda-roupa aberto, as mãos paradas no colo, os olhos fixos numa fileira de cabides. "O que foi?" ele perguntou, encostando no batente. "Nada. Estou pensando." "Está pensando no quê?" Ela puxou o ar. Passou a mão no cabelo. Demorou. "Você acha que a gente vai ficar assim para sempre?" A pergunta doeu mais que qualquer coisa que Dirceu já tinha dito. Porque veio dela. "Assim como?" "Assim, Gomes. Nesse apartamento. Com esse carro. Vivendo de boxe no Mercadão." Ele cruzou os braços e encostou na parede. "Eu trabalho todo dia, Verônica. Estou construindo uma coisa. Pode não ser rápido, mas é honesto." Ela concordou com a cabeça, mas os olhos já estavam em outro lugar. Gomes viu e entendeu naquela noite que o problema não era o apartamento, nem o carro, nem o boxe. Verônica tinha começado a ver a vida deles pelos olhos do pai. E pelos olhos de Dirceu, tudo o que Gomes oferecia era pouco demais. O que ele não sabia ainda era que o pior estava chegando. Maurício Ferraz Alvarenga tinha 35 anos, cabelo bem cortado, relógio caro e aquele jeito de falar olhando nos olhos que não vem do interesse, vem do treino. Dirceu apresentou os dois num almoço de domingo. Chamou Maurício de rapaz de visão, bem posicionado, sabe onde quer chegar. Falou tudo isso com Verônica do outro lado da mesa, mastigando arroz e fingindo que não ouvia. Ela saiu do almoço irritada. No carro ligou para o pai. "Pai, eu sou casada. Para com isso." "Com o quê, filha?" "Apresentei um amigo." "Que mal tem?" Na semana seguinte, Dirceu mandou mensagem dizendo que Maurício tinha perguntado por ela. Depois mandou outra avisando de ingressos para um evento nos Jardins. Depois, mais uma. E mais uma. Verônica não era cruel. Esse era o ponto que tornava tudo pior. Ela gostava de Gomes. Gostava do café que ele fazia nos domingos, da mão grande e quente que segurava a dela quando andavam pela rua, do jeito como ele contava os planos para o futuro com os olhos brilhando. Só que gostar dele e aguentar aquela vida tinham virado duas coisas separadas dentro da cabeça dela. Dirceu sabia apertar no lugar certo, sempre com voz mansa, cara de preocupação. "Eu te amo, filha. Por isso não consigo ficar quieto vendo você desperdiçar sua vida. Você é nova, bonita. Merecia viajar, conhecer gente, viver de verdade." E Verônica ia cedendo, não de uma vez. O apartamento que antes era nosso cantinho virou apertado. O carro usado virou vergonha. O boxe no Mercadão, que um dia ela defendia, virou prova de que Gomes ia ficar ali para sempre. Gomes via a mudança. Convidava para jantar e ela dizia que não queria. Perguntava se queria ver filme e ela respondia, tanto faz. À noite dormia virada para o outro lado com o celular embaixo do travesseiro. Ele ficava olhando as costas dela no escuro, querendo falar e sem saber o que dizer. Uma terça-feira, Gomes abriu a porta de casa e encontrou Verônica sentada na mesa da cozinha. Mãos cruzadas em cima da toalha de plástico, prato dele servido na cadeira vazia. Ela não tinha se servido. A luz do teto jogava sombra no rosto. Senta, Gomes. Ele puxou a cadeira devagar. Olhou para ela. Os olhos inchados, mas secos. Ela já tinha chorado tudo antes. Eu quero o divórcio. A voz saiu baixa, trêmula, mas decidida. A frase que ela tinha ensaiado tantas vezes que já não sentia o peso das palavras. Gomes ficou parado. O cheiro de arroz com feijão subindo do prato, a torneira pingando, o zumbido da geladeira velha. Tudo continuava normal, menos o casamento. Você está falando sério? Estou. É por causa do seu pai? Verônica desviou o olhar para o azulejo da parede. É por minha causa, Gomes. Eu não aguento mais. Ele levantou. Empurrou a cadeira com cuidado. Foi até a pia, abriu a torneira e jogou água no rosto. Ficou com as duas mãos na borda da pia, a água pingando no alumínio, escorrendo pelo queixo. Eu te dei tudo que eu tinha, Verônica. Eu sei, mas não é o suficiente. Gomes secou o rosto com a manga da camisa. Pegou a chave do carro no balcão e saiu pela porta sem virar para trás.
A porta bateu com um estalo baixo. Verônica ficou sentada na cozinha, com o prato dele esfriando na mesa e o barulho do motor sumindo pela rua. Ela levantou, pegou o prato e colocou na pia. Abriu a torneira para lavar e parou. Ficou olhando a água correr em cima do arroz e do feijão que ela tinha feito com o mesmo tempero de sempre. Desligou a torneira, apoiou as mãos na borda da pia, no mesmo lugar onde Gomes tinha apoiado as dele 2 minutos antes, e ficou ali, com a cozinha vazia ao redor e o peso do que acabou de fazer caindo devagar sobre os ombros. Gomes dirigiu por quase 1 hora. Moca, Radial Leste, ruas que nem conhecia. Parou numa esquina escura, desligou o motor e ficou com as mãos no volante, olhando para o para-brisa embaçado. Um cachorro latiu no terreno ao lado. O relógio do painel marcava 11h40. Uma moto passou acelerada, jogando luz branca dentro do carro por 1 segundo. Depois, escuridão de novo. Sabia que não tinha perdido Verônica naquela noite. Tinha perdido ela aos poucos, cada domingo na mesa de Dirceu, cada frase que engoliu para não fazer escândalo, cada vez que ficou quieto quando devia ter falado, cada vez que deixou outro homem decidir o valor que ele tinha. O divórcio saiu rápido, não tinha muito para dividir. Carro velho, móveis usados, conta no banco que mal cobria 2 meses de aluguel. Verônica levou as coisas numa quinta à tarde, enquanto Gomes trabalhava. Quando ele voltou, o guarda-roupa estava pela metade. Gaveta de cima aberta, cabides vazios, marca redonda no criado mudo, onde ficava o perfume dela. Até o cheiro tinha ido embora. Ele sentou na beira da cama, ainda de roupa do trabalho, e ficou olhando aquele espaço vazio até o céu escurecer pela janela. Não ligou a luz, não jantou. O celular tocou 2 vezes. Número desconhecido. Ele deixou tocar. Ficou ali até os olhos pesarem e o barulho da rua lá embaixo virar fundo. Nos dias seguintes, o mercadão continuou igual. 5 da manhã, carvão aceso, carne temperada, cliente atendido. O tempero estava bom, a fila aparecia no sábado, o atendimento seguia educado. Mas faltava uma coisa no jeito dele. Os clientes mais antigos percebiam. Ele atendia, sorria, agradecia, tudo certo, tudo no lugar. Mas o sorriso já não era o mesmo. Uma cliente que comprava ali há anos disse para outra na fila: "O Gomes está diferente, aconteceu alguma coisa." A outra deu de ombros, mas era verdade. "Gomes, está tudo bem?" Seu Antônio parou na frente do box, avental manchado de queijo, testa enrugada. "Está sim, seu Antônio. Está nada. Você está com cara de quem não dorme há 1 semana. Se precisar de conversa, eu estou ali, qualquer hora." Gomes agradeceu com um gesto e voltou para a grelha. Não queria conversa. Queria que o barulho do mercadão cobrisse o barulho de dentro da cabeça dele. Patrícia da Silva Pereira trabalhava no box ao lado. Vendia bolo caseiro, cuscuz, bolo de milho, bolo de mandioca. 26 anos, cabelo castanho comprido, sorriso largo e um jeito de falar que ia direto ao ponto. Veio do interior do Ceará, criada pela mãe e pela avó, com as mãos na massa desde menina. Chegou em São Paulo com 19 anos, uma mala de roupas e o endereço de uma prima que morava na Penha. Trabalhou em padaria, em lanchonete, em feira, até juntar o bastante para abrir o próprio box. Ela já conhecia Gomes de cumprimentar. "Bom dia, boa tarde, até amanhã." Mas depois do divórcio, passou a reparar em coisas que antes não notava. O café que ele tomava sozinho, encostado na parede do corredor, olhando para o chão. O celular virado para baixo no balcão o dia inteiro. O jeito de lavar a grelha no fim da tarde, arrastando o braço devagar, como se o corpo pesasse mais que de costume. Num dia de quarta, sem avisar, Patrícia deixou um pedaço de bolo de fubá no balcão dele, embrulhado num guardanapo. Dentro, um bilhete com caneta azul. "Come esse bolo e para de fazer essa cara, homem." Gomes leu e soltou um riso curto. O primeiro em semanas. Olhou para o box dela. Patrícia estava de costas, arrumando bandejas.
Quando ele disse obrigado, ela virou com o sorriso aberto. Obrigado nada. Amanhã eu trago de milho que é melhor. E trouxe. No dia seguinte de mandioca. Depois café. Depois parou de trazer coisa e simplesmente aparecia nos minutos de folga. Puxava o banquinho de plástico e sentava. Falava do movimento, do calor, do preço do carvão, da novela que assistia com a vizinha. Não perguntava sobre Verônica. Não fazia cara de pena. Não dava conselho. Só ficava ali. Uma tarde, o mercadão esvaziou cedo por causa de chuva pesada. Gomes limpava a grelha quando Patrícia apareceu com 2 copos de café. Senta aqui. Ele sentou. Ela sentou do lado. Os dois ficaram ouvindo a chuva bater no telhado, sem falar nada. O vapor do café subindo entre os dois. Sabe o que minha mãe dizia lá no Ceará? Patrícia falou soprando o copo. Que homem bom é igual carvão de qualidade. Demora para pegar, mas segura o fogo por muito mais tempo. Gomes olhou para ela. Não estou te comparando com carvão, viu? Ela completou rindo. Mas entendeu, ele entendeu. E ali, naquele banquinho de plástico, com a chuva forte lá fora, sentiu uma coisa que já tinha esquecido. Era a sensação de que alguém olhava para ele e via um homem inteiro. Na manhã seguinte, encontrou outro pedaço de bolo no balcão com bilhete. Esse é de mandioca. Amanhã tem de milho com queijo. Não reclama. Guardou o bilhete no bolso do avental. Não sabia explicar por quê. Só guardou. E durante o dia, cada vez que sentia o papel dobrado ali, o peso no peito ficava um pouco mais leve. A amizade entre os dois cresceu no ritmo do mercadão. Devagar nos dias fracos, mais rápido nos fins de semana. Patrícia contava histórias do interior com uma graça natural que fazia Gomes rir sem perceber. A mãe que acordava às 4 para fazer tapioca e vender na feira. O irmão que consertava bicicleta velha e revendia. A avó que benzia a rua inteira e ainda fazia bolo de rolo no fogão a lenha. Minha avó dizia que a gente não precisa de muito para ser feliz. Patrícia falou, cortando bolo para um cliente. Precisa de pouco, mas de pouco que seja nosso. Gomes ouvia e guardava. Não porque as frases eram bonitas, mas porque vinham de uma mulher que vivia o que falava. Não escondia a origem, não fingia ter o que não tinha, não tentava impressionar ninguém. Para um homem que foi largado por não ser suficiente, aquilo valia mais que qualquer consolo. Uma manhã ela chegou mais cedo que o normal. Encontrou Gomes na grelha, concentrado num corte de costela. O carvão recém-aceso, a fumaça ainda fina. Gomes, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você nunca fez um molho seu, uma marca, uma coisa que seja só sua? Ele parou de virar a carne. Como assim? Seu churrasco tem gosto diferente, Gomes. Todo mundo fala. Seu Antônio já disse que o tempero do seu box ele nunca encontrou em lugar nenhum. Por que você não transforma isso em coisa maior? Gomes ficou calado por uns segundos. Ninguém nunca tinha perguntado isso. Verônica falava do box como problema. Dirce o tratava como fracasso. Patrícia olhava para o mesmo lugar e via a possibilidade. Eu nunca pensei nisso. Pois devia. Você tem um dom. A frase ficou na cabeça dele o dia inteiro. Naquela noite, sozinho no apartamento, Gomes puxou o caderno onde anotava receitas desde os 20 anos. Páginas amareladas, letra torta, manchas de gordura nas bordas. Proporção de sal grosso, tempo de descanso, mistura de ervas que foi descobrindo ao longo dos anos. Tudo ali, escrito à mão. Começou a testar. No dia seguinte, levou uma versão nova do molho. Mudou a proporção do vinagre, colocou um toque de mel com pimenta, ajustou a textura, serviu sem avisar ninguém. Ficou de olho nas reações, observando cada garfada, cada expressão. Gomes, o que você fez hoje? Uma senhora que comprava toda semana parou no meio da mastigação, levantou as sobrancelhas e apontou para o prato. Essa carne está diferente. Melhor. O que você mudou? Mudei um detalhe no molho. A senhora percebeu? Percebi na primeira mordida. Continua fazendo assim.
Ele anotou no caderno. Aquela senhora nem sabia, mas tinha acabado de confirmar uma coisa que Patrícia já desconfiava. Na semana seguinte testou de novo. Patrícia era a primeira a provar e não fazia cerimônia. Esse ficou salgado demais, disse fazendo careta. Salgado? Salgado. Volta para o anterior e diminui o sal. Está bom, mas está forte. Gomes riu. Qualquer outra pessoa teria elogiado para agradar. Patrícia não. Se estava bom, dizia. Se estava ruim, dizia também. E era disso que ele precisava, honestidade, não bajulação. Os meses passaram. Gomes foi melhorando a apresentação, estudando cortes, assistindo vídeos, conversando com açougueiros antigos. Seu Belmiro, 30 anos de casa, sentou com ele numa tarde quieta e ensinou coisas que não estavam em vídeo nenhum. Escuta, menino, carne boa é respeito. Você respeita o animal, o fogo, o tempo. Pressa é para quem não sabe o que faz. E como o senhor sabe que está no ponto? Belmiro olhou para a grelha e apertou os olhos. Quando a gordura começa a estalar baixinho, sem pressa, sem desespero, aí você sabe, é a carne te avisando que está pronta. Gomes absorvia tudo. Perguntava, anotava, testava e, sem barulho, foi se transformando. Não em outro homem. No mesmo, só que agora com direção clara e as mãos mais firmes que nunca. Um dia, Patrícia chegou no box com o celular na mão e a tela acesa. Você viu os stories da Verônica? Gomes parou o que estava fazendo, olhou para o celular, depois para Patrícia. Vi. E aí? Ele guardou o celular no bolso do avental, pegou o pegador de carne e voltou para a grelha. E aí que eu tenho carne para temperar e molho para acertar. O resto não é mais da minha conta. Patrícia encostou no balcão e cruzou os braços. Ficou olhando para ele com um meio sorriso no canto da boca. Voltou para o box dela satisfeita. Porque sabia que aquele homem estava se levantando de verdade. E o que vinha depois ia provar que ela teve razão desde o começo. Sábado de manhã, mercadão fervendo. Turista tirando foto, família comprando fruta, criança pendurada no braço da mãe, cheiro de peixe fresco, queijo curado, pastel fritando e o carvão de Gomes soltando fumaça grossa que subia para o telhado. O calor já apertava às 10 da manhã e os ventiladores do corredor giravam sem conseguir refrescar nada. No meio desse movimento, um homem parou na frente do box, braços cruzados, cabeça inclinada, olhando a grelha com atenção. Ficou ali uns 2 minutos antes de falar qualquer coisa. Não parecia cliente comum. Camisa de linho clara, barba parada, caderninho no bolso de cima. O cara do lado, um produtor local chamado Renato, cutucou o braço dele e sorriu. Luca, prova esse aqui, eu te falei. Luca Bernardi. Italiano, chefe de cozinha. Já comeu em restaurante com estrela, já saiu em revista internacional, já deu palestra em congresso chique na Europa e na Ásia. Viajava o mundo atrás de sabores que ainda não tinham sido domesticados por cardápios caros. Mas foi na frente da fumaça do box de Gomes que ele parou de verdade. Provou o primeiro espeto com calma, mastigou devagar, fechou os olhos, abriu, pediu outro, depois um terceiro, cada um de um corte diferente. Quem fez esse tempero? Fui eu, Gomes respondeu sem parar de trabalhar. Você estudou gastronomia? Estudei na grelha, desde os 16 anos. Luca balançou a cabeça e pegou o caderninho. Anotou uma coisa rápida. Olhou para Gomes de novo. A marinada, o que tem nela? Isso eu não conto. Segredo. Segredo de quem? De gente que aprendeu que tempero bom se guarda e se respeita. Luca soltou um riso e guardou o caderninho. Apertou a mão de Gomes com firmeza e saiu com Renato. Patrícia largou a bandeja de bolos e foi até o balcão dele. Gomes, você sabe quem era aquele homem? Um chefe aí, italiano. Um chefe aí, aquele é o Luca Bernardi Gomes. Vi ele na televisão mês passado. O homem é famoso no mundo inteiro. Gomes limpou as mãos no avental e deu de ombros. Famoso ou não, gostou do espeto. É o que importa. 2 dias depois, Luca voltou. Sozinho.
Sentou no banquinho do box, pediu 3 espetos diferentes, provou cada um com calma e puxou conversa longa. Perguntou do carvão, tipo origem, temperatura, perguntou do descanso da carne, da farofa, do molho. Anotou tudo no caderninho. Gomes respondeu com naturalidade, sem arrogância, sem timidez. Falava da grelha com a mesma segurança com que um professor fala da matéria que domina. O sabor de fundo da sua marinada, Luca disse apontando para o espeto. Tem uma doçura que não é açúcar. O que é? Mel. Mas pouco. Se passar do ponto, mata a carne. Luca balançou a cabeça e anotou. No final, guardou o caderninho e cruzou os braços. Vou ser direto. Daqui 2 meses tem um festival gastronômico em São Paulo. Grande. Chefes do Brasil e de fora. Eu quero você lá, com seu nome, com sua comida, do jeito que faz aqui. Gomes travou. A mão direita apertou o pegador de carne. O carvão estalou na grelha atrás dele. Um cliente esperava na fila, mas Gomes nem viu. Está falando sério? Eu não brinco com comida, amigo. Naquela noite, Gomes ligou para Patrícia. A voz acelerada, nervosa. Andava de um lado para o outro na cozinha, o caderno aberto na mesa. Patrícia, eu não sei se estou pronto. Pronto? Gomes, você faz isso há 13 anos. Se não está pronto agora, não vai estar nunca. E se der errado? Se eu chegar lá e o povo não gostar, se ficar feio? E se der certo? Você passou a vida ouvindo que o que faz é pouco. Agora aparece um cara que cruzou o mundo e parou no seu box para dizer que o que você faz é grande. E você quer recusar? A linha ficou muda por uns segundos. Gomes olhava para o caderno de receitas em cima da mesa. Está bem. Eu vou. Vai mesmo? Vou, mas se der errado, a culpa é sua. Patrícia riu do outro lado. Se der errado, eu faço um bolo para a gente chorar junto. Mas não vai dar errado, Gomes. Eu sei. Desligou. Abriu o caderno na primeira página. A anotação mais antiga. Letra de adolescente. Sal grosso, alho, limão. Descansar 2 horas. Mandou mensagem para Patrícia. Aceitei. Obrigado por acreditar em mim. Resposta em menos de 1 minuto. Eu sempre acreditei. Agora dorme que amanhã tem carvão para acender. Gomes largou o celular no criado mudo e fechou os olhos. Fazia tempo que não dormia assim, com um sorriso desses. O festival ocupou um espaço enorme na Zona Sul. Tendas brancas, luz bonita, gente que entendia de comida de verdade. Gomes chegou cedo. Avental limpo. Carvão separado em sacos, tempero preparado na véspera com o caderno aberto na bancada da cozinha de casa. Montou a estação num canto que não era dos mais visíveis, mas quando a grelha acendeu e a fumaça subiu, o cheiro fez o trabalho de qualquer placa. A fila começou devagar. 1 pessoa, 3, 10. No meio da tarde, era a estação mais cheia do festival. Gente de terno provando espeto na mão, jornalista tirando foto, câmera gravando com a fumaça subindo atrás. Luca Bernardi passava de vez em quando, dava um tapa no ombro dele e seguia andando. Patrícia estava lá. Ajudou a organizar fila, servir prato, limpar mesa. Fez tudo sem reclamar e sem querer aparecer. Um repórter perguntou quem ela era. Sou amiga dele. Vim ajudar. Gomes ouviu de longe. O peito esquentou. Não disse nada. Olhou para ela por 1 segundo e voltou para a grelha. Depois do festival, tudo mudou de velocidade. Jornalistas publicaram matérias elogiando o churrasco. Usaram palavras bonitas. O nome de Gomes começou a circular em rodas que ele nem sabia que existiam. Donos de restaurante ligaram. Investidores mandaram mensagem. Um cara de terno apareceu no Mercadão numa segunda-feira de manhã pedindo para conversar sobre oportunidade de negócio. Gomes mandou ele esperar o movimento cair para conversar. O cara ficou 40 minutos em pé, esperando. Gente que nunca pisou no Mercadão queria sentar com ele para falar de dinheiro. Gomes ficou assustado. Ligou para Patrícia à noite, sentado na cama com o caderno no colo. Eu não entendo nada de gestão, Patrícia, de contrato, de marca, de nada disso.
Esse povo está falando de coisas que eu nem sei o que significam. Então aprende. Você aprendeu a fazer o melhor churrasco de São Paulo sozinho, no braço, sem professor. Vai me dizer que não consegue ler um contrato? Ele comprou livro, assistiu aula na internet, procurou gente séria. Luca apresentou contatos do mercado gastronômico, deu conselhos sem cobrar nada, além de respeito pelo trabalho. Em menos de um ano, Gomes abriu a primeira churrascaria, nos Jardins. Carne tratada com respeito, ambiente bonito, atendimento que fazia qualquer pessoa se sentir bem-vinda. O conceito era simples: comida de verdade servida com dignidade, sem pose, sem barreira, sem aquele olhar de cima que tantos restaurantes finos cultivam como se fosse virtude. O garçom atendia o executivo de terno e o pedreiro de chinelo com o mesmo sorriso e a mesma atenção. A inauguração lotou. Gomes ficou na cozinha a noite inteira, conferindo cada prato, cada corte, cada tempero. Quando saiu para a sala no final da noite, procurou Patrícia com os olhos. Encontrou ela sentada numa mesa no canto, copo de suco na mão, olhos brilhando. O que foi? Ele sentou na frente dela. Nada. Estou feliz. Feliz por quê? Porque você conseguiu, Gomes. Ele esticou a mão pela mesa e segurou a dela. Ficaram uns segundos assim. O barulho do restaurante ao redor virou fundo. Eu não teria conseguido sem você. Teria sim, só ia demorar mais. Então, obrigado por ter apressado. Ela limpou os olhos com as costas da mão e apertou a mão dele de volta. O romance veio devagar. Gomes passou a buscar Patrícia no Mercadão depois do trabalho. Ela jantava na churrascaria nas noites calmas. As conversas ficaram mais longas, os olhares mais demorados. O beijo aconteceu numa noite simples, encostados no carro dele, na frente do prédio dela. Barulho de grilo, cheiro de jasmim do jardim do vizinho. Nenhuma declaração ensaiada, só dois adultos que finalmente pararam de fingir. Casaram meses depois. Cerimônia pequena, íntima. Amigos do Mercadão, mãe de Patrícia que veio do Ceará e chorou do começo ao fim, seu Antônio que fez um discurso desastroso e bonito ao mesmo tempo. A mãe de Patrícia, Dona Francisca, segurou o rosto de Gomes com as duas mãos na saída da igreja e disse: "Cuida da minha filha, menino, e deixa ela cuidar de você." Gomes prometeu que sim, e cumpriu. A rede cresceu. 2 casas, 3, 5, cada uma com a mesma identidade. Carne de verdade, atendimento de verdade, respeito de verdade. Seu Antônio, toda vez que cruzava com Gomes no corredor do Mercadão, balançava a cabeça. "Eu sabia, rapaz." Dizia para todo mundo: "Esse menino vai longe." Agora está todo mundo querendo dizer que sempre apostou em você. Gomes ria e comprava queijo só para agradar o velho, porque no meio de tudo, a opinião de seu Antônio valia mais que qualquer coluna de jornal. Verônica viu a foto de Gomes numa revista numa terça à tarde. Estava no sofá do apartamento, na Vila Nova Conceição, passando páginas sem prestar atenção, quando o dedo travou. Gomes, avental escuro, braços cruzados, sorriso aberto na frente de uma grelha enorme. O título dizia: "O churrasqueiro do Mercadão que conquistou os Jardins." Ficou olhando a foto por um tempo. Depois fechou a revista, colocou na mesa de centro e foi para a cozinha. Abriu a geladeira, ficou parada olhando para dentro, fechou sem pegar nada. Voltou para o sofá, pegou a revista de novo, abriu na mesma página, passou o dedo na foto, largou e empurrou a revista para o canto da mesa. Maurício chegou tarde naquela noite. Largou a pasta na entrada, afrouxou a gravata e sentou. "Tem jantar?" "Tem. Na geladeira." "Esquenta para mim?" Verônica levantou, esquentou o prato, colocou na mesa. Sentou na frente dele. Maurício comeu, olhando o celular. Não perguntou do dia, não comentou a comida, não levantou os olhos uma vez. Quando terminou, empurrou o prato. "Amanhã tem o jantar de negócios. Coloca aquele vestido preto. Vai ter gente importante." "Preciso falar?" "Não."
Fica do meu lado e sorri. Verônica concordou e foi para o quarto. Sentou na cama, tirou os brincos devagar e ficou com eles na palma da mão, olhando para o nada. O casamento era bonito de fora. Apartamento decorado, carro na garagem, louça cara. Mas por dentro a coisa era diferente. Maurício gostava da imagem de casal ajustado. Gostava de Verônica arrumada, sorridente e calada nos eventos. Gostava de falar minha esposa, no tom de quem mostra a sala de estar para visita. Uma vez, num jantar de negócios, Verônica fez uma pergunta sobre o projeto que Maurício estava apresentando. Ele parou de falar, olhou para ela por 2 segundos e disse baixo, quase entre os dentes: "Depois a gente conversa sobre isso. Na volta para casa, no carro, ela tentou. Você podia me incluir mais nessas conversas. Eu preciso de apoio, Verônica, não de opinião no meio de cliente." Ela virou para o vidro e ficou olhando a rua passar. A cidade bonita lá fora e ela pequena dentro daquele carro caro. Dirceu não enxergava nada disso. Quando Verônica tentou desabafar por telefone, ele cortou rápido. "Filha, todo casamento tem ajuste. O Maurício é trabalhador, bem-sucedido, ia ser diferente com o rapaz do Mercadão? Esquece isso. Pai, eu não estou falando do Gomes, estou falando de mim, de como eu me sinto. Você se sente bem, está vivendo bem, tem tudo o que precisa. Essa geração de vocês quer sentir coisa demais. Aproveita o que tem." Verônica desligou, ficou na cama, celular no colo, olhando para o teto. O ar-condicionado zumbia no canto do quarto. O apartamento era grande, silencioso, limpo, tudo no lugar, nada fora da ordem. E mesmo assim, ela sentia falta de uma coisa que não cabia em apartamento nenhum. Pensou no café de domingo que Gomes fazia, no jeito como ele perguntava como foi seu dia, e esperava a resposta de verdade, com o corpo virado para ela, sem celular na mão. No abraço que ele dava quando ela chegava em casa cansada. Um abraço apertado, demorado, sem motivo. Balançou a cabeça e levantou. O nome de Gomes foi aparecendo cada vez mais. Jornal, televisão, elogios de gente famosa. Verônica mudava de assunto quando comentavam perto dela. Ria de nervoso e dizia que bom para ele, com um sorriso que durava meio segundo. Numa festa de amigos de Maurício, uma mulher virou para ela e disse: "Verônica, o Gomes do Mercadão não era seu ex? Meu Deus, você viu o restaurante dele?" Verônica pegou a taça de vinho e foi para o outro lado da sala. Mas numa noite, sozinha no apartamento, Maurício tinha viajado a trabalho sem avisar com antecedência. Pegou o celular e digitou o nome dele. Os dedos tremeram na tela. Fotos da churrascaria, vídeos da inauguração, comentários elogiando a comida. E uma foto dele com Patrícia. Os dois lado a lado, sorrindo, num evento. Patrícia, de vestido simples, cabelo solto, olhando para Gomes com um carinho que dispensava qualquer palavra. Gomes com a mão nas costas dela, natural, tranquilo. Verônica ficou olhando aquela foto por 1 minuto inteiro. Ampliou o rosto de Gomes. O sorriso dele era diferente, aberto, verdadeiro, sem esforço. O sorriso que ela conhecia, mas que já não era mais para ela. Apertou o celular com as 2 mãos. Os olhos arderam, mas nenhuma lágrima caiu. Não tinha esse direito, sabia disso. Dirceu reagiu do jeito de sempre quando soube. Sorte! Apareceu um gringo e empurrou ele. Não é mérito. Verônica olhou para o prato e continuou comendo calada. Naquela noite no banheiro, lavou o rosto e se olhou no espelho. Disse baixo: "O que foi que eu fiz?" Fechou a luz, entrou na cama. Maurício dormia de costas, roncando. Verônica ficou acordada no escuro, com a lembrança de um café de domingo que nunca mais ia ter. Gomes voltava ao Mercadão toda semana. Não era saudade de dono que visita a propriedade antiga. Era necessidade. O cheiro do lugar, o barulho dos carregadores empurrando caixa, o calor das grelhas acesas desde cedo, tudo aquilo lembrava quem ele era antes de qualquer sucesso.
E Gomes fazia questão de nunca esquecer. Comprava queijo do seu Antônio, tomava café no balcão da dona Lúcia, perguntava para o rapaz novo do box como estava o movimento. Às vezes ficava meia hora ali parado, só olhando o vai e vem de gente. Numa terça de manhã, ele estava no corredor do antigo box, conversando com seu Belmiro sobre um corte de costela nova que um fornecedor tinha oferecido. Belmiro balançava a cabeça, desconfiado, cheirando o pedaço de carne que Gomes tinha trazido para ele avaliar. Fornecedor novo promete muito, carne eu só confio provando. Concordo, vou pedir amostra e a gente testa juntos. Foi quando ouviu a voz atrás. Gomes. Virou. Dírceu. Camisa social por dentro da calça, sapato lustrado. Mas o rosto tinha mudado. Mais magro, olheiras fundas, o maxilar travado numa rigidez que não era mais autoridade. Dírceu, Gomes respondeu seco. Rapaz, quanto tempo? Olha só você. Um sorriso largo demais, que era completamente forçado. Está muito bem, a vida dá volta. Gomes ficou parado, mãos nos bolsos. Patrícia apareceu no corredor. Tinha ido comprar queijo e voltou na hora exata. Parou ao lado de Gomes e soltou um boa tarde sem sorriso. Dírceu olhou para ela de cima a baixo, rápido, tentando disfarçar. Voltou para Gomes. Queria te convidar para um jantar. Coisa simples. Conversar, colocar as coisas no lugar. Verônica vai, Maurício também, num restaurante bom nos Jardins. Que tal? E esse jantar inclui respeito? Patrícia perguntou, olhando firme. Porque conversa bonita qualquer um faz numa esquina. Respeito é outra coisa. Dírceu engoliu. O sorriso tremeu por um segundo. Estou mais velho, dona Patrícia. Mais calmo. Quero fazer as pazes. Gomes esperou uns segundos. Olhou para Patrícia, olhou para Dírceu. Tudo bem, a gente vai. Pode marcar. Dírceu agradeceu e saiu pelo corredor com passo rápido. Quase trombou num carregador que vinha com caixa de laranja no ombro. Nem pediu desculpa. Sumiu na curva do corredor principal. Quando desapareceu de vista, Patrícia virou para Gomes. Cruzou os braços e encostou no balcão. Você sabe que isso não é só jantar. Sei. Ele quer alguma coisa. Ou quer mostrar alguma coisa para alguém. Talvez para ele mesmo. Pode ser. E mesmo assim quer ir. Gomes encostou no balcão do antigo box e cruzou os braços. Ficou olhando para o corredor onde Dírceu tinha desaparecido. Um feirante passou empurrando o carrinho, cumprimentou Gomes com a cabeça. Gomes devolveu o aceno e voltou a falar. Eu passei anos fugindo do que esse homem fazia eu sentir. Toda vez que ele abria a boca, eu ficava menor. Engolia e saía de fininho. Acabou. Se ele quer mesa, vai ter mesa. Mas agora eu sento do meu jeito, no meu lugar. Patrícia colocou a mão no braço dele e apertou de leve. Então a gente vai junto. Sempre. Nos dias que antecederam o jantar, Gomes ficou mais quieto que o normal. Trabalhava, resolvia problema, conferia restaurante. Mas nos momentos parados, o pensamento ia para o mesmo canto. Não era raiva, não era sede de vingança. Era uma necessidade velha de fechar uma conta aberta por tempo demais. Patrícia não forçou conversa. Fez o que sempre fazia. Ficou perto. Preparou o jantar, colocou música na cozinha, deixou ele no tempo dele. Uma noite fez cuscuz com ovo e café forte, que era o que Gomes comia quando estava com a cabeça pesada. Ele olhou para o prato e riu. Cuscuz com ovo. Você sabe que isso é remédio, né? Remédio nordestino. Cura tudo. Numa dessas noites, lavando louça, ela falou sem virar. Gomes, você não precisa provar nada para ninguém nesse jantar. Ele secou um prato e guardou no armário. Sei, mas preciso provar uma coisa para mim mesmo. O quê? Que eu consigo sentar na frente daquele homem e não sentir vergonha de quem eu sou. Patrícia desligou a torneira. Secou as mãos. Virou e colocou as duas mãos no rosto dele. Você nunca teve motivo para sentir vergonha. Nunca. O problema sempre foi dele. Gomes segurou as mãos dela e encostou a testa na dela.
Ficaram assim na cozinha, com o barulho da cidade lá fora, a chaleira apitando no fogão e o cheiro de cuscuz ainda no ar. Quinta-feira, Jardins. Rua arborizada, carros caros, estacionados em fila, gente bem vestida andando na calçada com aquela pressa elegante de quem tem reserva marcada. Gomes estacionou a uma quadra do restaurante e desligou o motor. As mãos ficaram no volante por uns segundos. Um ônibus passou ruidoso pela avenida, jogando luz amarela dentro do carro. Pronto? Patrícia perguntou. Ajeitou o brinco no espelho do parasol e guardou. Pronto. Então vamos. Entraram lado a lado. Gomes com terno escuro, discreto, bem cortado. Patrícia com vestido elegante, cabelo castanho solto, brincos pequenos. O manobrista abriu a porta para ela. Ela agradeceu pelo nome. Já tinha lido no crachá. A mesa estava no fundo do salão. Dirceu levantou com o sorriso de sempre, ensaiado, largo. Verônica, ao lado de Maurício, apertava o copo de água com as duas mãos. Quando viu Patrícia, o rosto dela congelou. Ficou olhando para os próprios dedos ao redor do copo. Maurício esticou a mão. Prazer em conhecer pessoalmente. Ouço seu nome por aí. Obrigado, Gomes respondeu curto. Apertou a mão e soltou. A mão de Maurício era macia, sem calo, sem marca. A de Gomes era grossa, marcada por 13 anos de grelha. Os dois notaram a diferença. Nenhum comentou. Sentaram. Garçom trouxe cardápio encadernado em couro. Conversa por cima. Mercado, investimentos, tempo, trânsito. Verônica mexia na aliança e não abria a boca. Patrícia ouvia tudo. As mãos no colo, o rosto calmo. O garçom encheu os copos de água. Gelo batendo no cristal. Depois de uns minutos, Dirceu se inclinou para frente. Gomes, é engraçado como a vida muda. Quem diria que um churrasqueiro de boxe ia acabar num lugar desses? Gomes colocou o copo na mesa devagar. Eu nunca fui só um churrasqueiro de boxe, Dirceu. Isso foi o que o senhor escolheu enxergar. Maurício entrou. O mercado gastronômico vive de moda. Hoje em alta, amanhã... Deixou a frase no ar com um dar de ombros. 13 anos, Gomes respondeu olhando para ele. 13 anos de madrugada, estudo, tempero acertado, cliente atendido. Moda dura uma estação, trabalho dura a vida inteira. Maurício recuou na cadeira, ajeitou a gravata e tomou um gole de vinho. Eu nunca imaginei ver você num lugar assim, Verônica disse, baixo, quase para si mesma. Patrícia colocou o guardanapo na mesa. O curioso não é ver Gomes aqui. O curioso é ter gente que confunde restaurante caro com grandeza. A mesa gelou. Dirceu mexeu no colarinho da camisa, puxando a gola como se ela estivesse apertando. Maurício olhou para o prato. Verônica ficou imóvel. Dirceu chamou o garçom e pediu o prato mais caro, fazendo questão de dizer o nome em voz alta. Noite minha, conta minha. A comida veio. Conversa fria, pontual. Gomes comia com calma. Patrícia conversava com o garçom sobre os cortes do cardápio com naturalidade que incomodava Dirceu. Mostrava que ela entendia do assunto e não estava ali de figuração. No meio do jantar, Verônica levantou para o banheiro. Patrícia esperou uns minutos e foi também. Encontrou Verônica na frente do espelho, dedos tremendo embaixo dos olhos, tentando salvar a maquiagem. O rímel tinha borrado no canto esquerdo. Verônica limpava com o dedo molhado, mas só piorava. Verônica, ela parou, olhou para Patrícia pelo espelho, as duas ali, sozinhas no banheiro do restaurante, com o som abafado do salão do outro lado da porta. Oi, eu não vim aqui para te machucar. Quero que saiba. Verônica olhou para ela pelo espelho. O queixo tremia. Você gosta dele de verdade? Gosto. Muito. Cuida dele então. Ele merece. A voz de Verônica rachou na última palavra. Patrícia deu um passo, tocou o ombro dela de leve. Não disse mais nada. Voltou para a mesa. Verônica ficou. Apoiou as mãos na pia, abaixou a cabeça. A água correu. Lavou o rosto. Secou com papel. Se olhou no espelho. A mulher que olhava de volta parecia ter envelhecido 5 anos numa noite. Voltou para a mesa.
Maurício nem tinha percebido que ela saiu. Gesticulava com o garfo, falando de investimento com Dírceu. Verônica sentou e olhou para Gomes do outro lado. Ele conversava com Patrícia sobre a costela que tinham pedido, falando baixo, sorrindo de canto. Patrícia ouvia inclinada para perto, a mão apoiada no braço dele. Verônica reconheceu aquela cena. Era o tipo de conversa que ela e Gomes tinham na cozinha da Moca, à noite, depois do jantar, com os pratos empilhados na pia. Agora pertencia a outra mulher, uma que escolheu ficar. O garçom trouxe mais pratos. A noite avançava. E o que aconteceu nos minutos seguintes transformou aquele jantar num capítulo que ninguém ali ia esquecer. O maître se aproximou da mesa com um respeito diferente do habitual. Não era a educação padrão de restaurante fino. Ele se inclinou e disse: Senhor Gomes, o chefe gostaria de vir cumprimentar o senhor e sua esposa pessoalmente. Está preparando o corte especial da noite. Disseu largou o garfo. Maurício parou de mastigar. Verônica levantou os olhos do prato. Pode mandar ele vir, Gomes disse. O maître se afastou. Dírceu olhou para Maurício, depois para Gomes com a testa apertada. Maurício ajeitou a gravata. 2 minutos depois, o chefe apareceu. Homem alto, uniforme branco impecável, sorriso aberto. Atravessou o salão e parou na frente da mesa com a mão estendida. Gomes, que honra! Faz tempo que quero te encontrar fora da cozinha. Gomes levantou e apertou a mão dele. A honra é minha, Rafael. A casa está bonita. Bonita por sua causa. Rafael se virou para a mesa inteira e continuou. Vocês sabem que esse restaurante faz parte de um grupo, certo? Esse grupo existe porque esse homem aqui mostrou que era possível fazer churrascaria de alto nível em São Paulo sem perder a verdade da comida. A gente se inspirou nele. Mais que isso, essa unidade dos jardins foi idealizada dentro da rede dele. O rosto de Dírceu perdeu a cor. Ficou branco, depois vermelho, depois branco de novo. A mão que segurava o garfo tremeu e ele largou o talher no prato com um barulho seco. Maurício colocou o guardanapo na mesa e ficou duro na cadeira, os olhos arregalados. Verônica baixou os olhos e apertou as próprias mãos no colo com tanta força que as unhas marcaram a pele. Esse restaurante é seu? Dírceu perguntou. A voz saiu fina, quase rachada, diferente de qualquer tom que já tinha usado na frente de Gomes. Esse e mais 4, Gomes respondeu, sem levantar a voz, sem inflar o peito. Disse do mesmo jeito que diria o preço de um espeto no mercadão. Rafael continuou falando, do conceito da rede, de como Gomes mudou o mercado de churrascarias em São Paulo, dos prêmios, das filas de espera. Cada frase caía em cima do orgulho de Dírceu. Quando o chefe voltou para a cozinha, ninguém na mesa abriu a boca. Talheres, vozes e copos ao redor continuavam. Naquela mesa, nada. Dírceu pegou o copo de vinho e tomou um gole longo. Colocou o copo na mesa e disse: Bom, parece que deu sorte, rapaz. Sorte e bons contatos. Gomes olhou para ele, sem ironia, sem raiva, com a calma de quem já sabia que aquela frase viria. Sorte ajuda quem já está de pé trabalhando, Dírceu. Contato nenhum substitui madrugada, humilhação e persistência. Dírceu abriu a boca. Gomes continuou, a voz firme e baixa. O senhor mediu meu valor pelo tamanho do box, pelo carro, pelo bairro. Convenceu sua filha que eu era pequeno demais e fez isso com calma, com carinho, como se estivesse protegendo ela. Mas o senhor nunca quis me conhecer. Pra gente como o senhor, homem que trabalha com as mãos, não merece consideração. Verônica tinha os olhos cheios. Uma lágrima desceu pela bochecha esquerda e pingou na toalha branca, fazendo uma marca redonda no tecido. Maurício olhava para o próprio prato, mexendo o garfo sem comer. Dírceu segurava o copo com os dedos brancos. Eu não vim cobrar nada. Não vim humilhar ninguém. Vim porque era hora de fechar essa conta, não com vingança, com verdade. Patrícia segurou a mão dele por baixo da mesa, firme, quente. Gomes chamou o garçom, pediu a conta da parte dele e pagou.
Levantou, abotoou o paletó e olhou para a mesa. Obrigado pelo jantar, Dirceu. A comida estava boa. Eu sei, porque fui eu que treinei a equipe dessa cozinha. Pegou a mão de Patrícia e saiu pelo salão, sem pressa, sem olhar para trás. Na calçada, o ar fresco da noite bateu no rosto dos dois. Patrícia apertou o braço dele. Você está bem? Estou. Agora estou. Entraram no carro. Gomes ligou o motor, colocou a mão no câmbio e parou. Olhou para Patrícia. Obrigado por estar comigo. Sempre, Gomes. O carro saiu devagar. Patrícia ligou o rádio baixo. Música antiga. Ela encostou a cabeça no banco. Gomes dirigia com calma, 2 mãos no volante. Em casa, Patrícia tirou os sapatos na porta e foi esquentar água. Gomes pendurou o paletó na cadeira e sentou à mesa. A chaleira apitou. Patrícia colocou a caneca na frente dele. Patrícia. Acabou. Ela virou. Caneca na própria mão. Eu sei. Vi no seu rosto quando você levantou daquela mesa. Gomes tomou um gole do café e encostou na cadeira. Naquela noite, dormiu inteiro. Sem conta aberta, sem peso, sem dever nada a ninguém. São Paulo acordou igual no dia seguinte. Trânsito na 23 de maio, Mercadão abrindo antes das 6, cheiro de café nos corredores. A cidade não parou por causa de um jantar nos jardins. Nunca para por causa de ninguém. Gomes levantou cedo, fez café, colocou a caneca na mesa e ficou olhando pela janela. O sol mal tinha subido e os prédios de Perdizes já brilhavam com aquela luz alaranjada de manhã cedo. Patrícia apareceu minutos depois, cabelo preso, camiseta folgada, arrastando o chinelo no piso. Dormiu bem? Dormi. Como não dormia há muito tempo. Que bom, Patrícia. Quero ir no Mercadão hoje. Ela sorriu e já foi pegar a bolsa. Eu já sabia. Chegaram antes das 8. O corredor principal já estava cheio de caixas, carrinhos e gente gritando preço. Gomes andou devagar, cumprimentando cada um pelo nome. O carregador que trabalhava ali há 20 anos, o feirante da banca de verduras, a moça do caldo de cana que sempre guardava um copo para ele, o rapaz novo que empilhava caixa de tomate com cara de sono. Parou na frente do antigo box, funcionando, reformado, com um rapaz jovem na grelha. O carvão estava aceso, a fumaça subiu. Gomes fechou os olhos e puxou o ar. Ali estava tudo. O começo, a dor, a virada. Abriu os olhos e viu que o rapaz da grelha virava a carne com o mesmo cuidado que ele ensinava. Sorriu. "Ô Gomes!" A voz de seu Antônio cortou o barulho do corredor. O velho veio andando rápido, avental sujo de queijo, mesmo sorriso de sempre. Estava mais curvado que antes, mas os olhos tinham a mesma vivacidade. Sumiu essa semana. Não sumi, seu Antônio. Estou aqui, cada vez mais bonito, metido à besta. Deu um tapa no ombro de Gomes e riu com a boca toda. Brincadeira. Você é o orgulho desse Mercadão, rapaz. Sabia disso? Gomes não respondeu com palavras. Abraçou o velho, apertado, demorado. Seu Antônio deu 2 tapas nas costas dele e tossiu para disfarçar a emoção. Patrícia observava de longe, encostada numa coluna, copo de café na mão. Quando Gomes olhou para ela, levantou o copo no ar, fazendo um brinde silencioso. Naquela semana, a rotina voltou. Gomes conferiu as casas da rede, negociou com o fornecedor, revisou cardápio, reuniu equipe. Uma das casas estava com problema na exaustão da cozinha e ele mesmo foi lá resolver, de camisa arregaçada, suando junto com o técnico de manutenção. A equipe viu o dono ajoelhado no chão, conferindo duto de ar, e ninguém reclamou de hora extra naquela semana. Patrícia tocou os projetos sociais que criou dentro do grupo. O programa que abria espaço para cozinheiras de origem humilde nos eventos e restaurantes. Boleiras, doceiras, mulheres que faziam comida de verdade e nunca tiveram uma porta aberta para mostrar o que sabiam. Essa é a dona Marlene.
Patrícia disse, apresentando uma senhora de 60 anos para a equipe de um dos restaurantes. Faz o melhor bolo de rolo que eu já comi, e olha que sou do Ceará, minha régua é alta. Dona Marlene riu sem jeito, apertando a alça da bolsa com as duas mãos. Patrícia botou o braço nos ombros dela. A senhora vai arrasar aqui. Confia em mim. Era isso que Patrícia fazia. Abria a porta para quem sempre ficou do lado de fora, e Gomes sabia que metade do que a rede representava tinha a ver com essa mulher. Numa sexta à noite, os dois sentados na varanda do apartamento em Perdizes. Patrícia com os pés em cima da cadeira, Gomes com a caneca de café. Cidade barulhenta lá embaixo. Buzina, motor, risada distante. Uma brisa quente mexia as folhas da samambaia que Patrícia tinha pendurado no canto da varanda. O céu estava limpo pela primeira vez na semana. Gomes, você é feliz? Ele olhou para ela. Pensou uns segundos. Não porque não sabia, porque queria dar a resposta do jeito certo. Sou. Pela primeira vez em muito tempo sou. Que bom. Eu também. E quero que saiba, não estou aqui por restaurante, carro ou conta em banco. Estou aqui porque você é o homem mais inteiro que eu já conheci. Gomes esticou a mão e segurou a dela. Ficaram na varanda, olhando a cidade que nunca dormia. No Mercadão, o antigo box continuava aberto. Todo sábado, fumaça subindo, cheiro espalhando, fila formando. Quando alguém perguntava para o rapaz da grelha quem era o dono, ele respondia com orgulho. É do Gomes, o Gomes do Mercadão. E era assim que ele queria ser lembrado. Não como milionário, não como empresário, como o Gomes. O homem que nunca deixou ninguém fazer ele esquecer quem sempre foi. Meus amores, que história, não é? Confesso que, enquanto eu escrevia e preparava esse vídeo para vocês, meu coração apertou em vários momentos. Sabe o que eu fico pensando? A gente passa a vida ouvindo que o sucesso é ter um carro importado, morar em bairro chique e estar em festas badaladas. Mas o Gomes e a Patrícia nos lembram de uma coisa que na nossa idade a gente já aprendeu a duras penas. O valor de um homem não está no que ele carrega no bolso, mas na firmeza das mãos e na doçura do olhar. A Verônica escolheu as aparências, e o meu coração sente por ela, porque ela trocou o calor de um abraço de verdade pelo gelo de um ar-condicionado em um apartamento vazio. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer, né? O orgulho é um banquete caro, mas que deixa a alma com fome. Já a Patrícia é como muitas de nós. Mulher que não tem medo de trabalho, que enxerga o ouro onde todo mundo só vê carvão. Ela não amou o empresário bem-sucedido. Ela amou o homem que cheirava a fumaça, porque sabia que aquele cheiro era de dignidade. Agora eu queria muito ouvir de vocês, que têm tanta história para contar. Alguma vez na vida vocês já tiveram que escolher entre o que parecia certo para os outros e o que o coração de vocês dizia que era o verdadeiro? Ou já viram alguém trocar um amor de ouro por uma vida de vidro que brilha, mas não aquece? Contem para mim aqui nos comentários. Eu leio cada um com todo o carinho do mundo. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.